Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica, partindo hoje Êxodo capítulo 23 e também capítulo 24. Então, o início do capítulo 23 é ainda uma extensão do que o Senhor estava falando acerca da lei e um chamado a permanecerem na prática da justiça. Lembra que um dos pontos que falamos é justamente a importância da justiça para uma vida comunitária plena. Então, o capítulo 23 ele é tão específico acerca da justiça, da imparcialidade do julgamento, do não levantar falso testemunho, que até mesmo acerca do pobre, o texto vai dizer que eu não devo ir para o lado do pobre, não devo ir a favor do pobre se ele estiver errado. Então, mesmo o pobre que era protegido em muitos casos pela lei, ele não deveria ser beneficiado em hipótese alguma se tivesse cometido algum tipo de erro. A continuidade do capítulo 23 vai falar acerca das festas anuais. Aqui o texto vai tratar das três festas, as primárias ali, a Páscoa, a festa dos pães ázimos ou pão sem fermento e também a festa da colheita ou do Pentecostes. Tá? Existem ainda outras festas, como a festa dos tabernáculos, que a gente vai tratar posteriormente. Então, a importância das festas anuais, elas são grandes porque elas fazem com que o povo eles permaneçam unidos. Ela traz essa unidade para que possam celebrar ao Senhor aquilo que o Senhor fez. Então, a festa da Páscoa e dos pães ázimos ou sem fermento trata diretamente da libertação do povo, da pressa com que o povo teve que se preparar para sair do Egito, porque o Senhor os estava livrando daquele local, assim como protegendo a vida deles. Então, a festa da colheita ou do Pentecostes, como estamos mais acostumados com o termo Pentecostes, ela trata de dois pontos diferentes. Né? O primeiro, eles relembram ou relembrariam o encontro com Deus no Sinai, o recebimento da lei de Deus, e também eles adorariam ao Senhor por aquilo que o Senhor fez à vida deles no decorrer aí dessa colheita, uma festa, uma celebração de agradecimento ao Senhor. Então nós temos a libertação e também as bênçãos que o Senhor estava derramando sobre a vida do seu povo, que é justamente acerca da colheita. Então, são essas três festas anuais que o texto vai tratar. E o texto continua ou finaliza com a promessa da presença do Senhor no meio do povo. E, sem dúvida, esse era o grande diferencial do povo de Deus. Ter a presença do seu Senhor, do seu soberano, a presença do seu Deus permanente no meio deles. Obviamente, essa presença ela era a consequência da busca do povo de Deus. Adorar somente ao Senhor, servir somente a esse Deus eram requisitos para que Deus permanecesse com o seu povo. E a continuidade vai nos dizer que o Senhor lhes daria bênçãos, o Senhor os protegeria, o Senhor os livraria das doenças com a sua presença. Então, os benefícios da presença de Deus no meio do povo, elas são muito grandes. Por isso, a importância de buscarmos ao Senhor e entendermos que a importância do relacionamento. Hoje, como cristãos, nós sempre mantemos essa proposta muito clara, a importância do relacionamento com Deus. Deus quer se relacionar conosco. É uma troca. Nós buscamos ao Senhor e temos de volta a sua presença. Então, capítulo 24 agora do livro do Êxodo, de maneira muito clara, Israel aceita os termos do Senhor. Então Moisés sobe ao monte, ele desce proclamando aquilo que o Senhor lhe falara, e no versículo 3 o texto vai dizer que o povo diz, olha,
faremos tudo o que o Senhor ordenou. E eles confirmam isso no versículo 7, dizendo a mesma coisa. O que o Senhor está pedindo, nós faremos. E o texto vai selar esse acordo com o povo adorando ao Senhor, oferecendo sacrifícios a Deus, levantando ali 12 colunas, celebrando as 12 tribos de Israel. Então, foi uma festa de unidade, em que Deus colocou os seus termos e o povo aceitou os termos do Senhor. A nossa leitura bíblica se encerra em Salmos de número 9 e Provérbios de número 8, capítulo 8. Então, Salmos 9, ele inicia com louvor ao Senhor. Além do louvor, ele fala do anúncio das maravilhas de Deus, ou seja, é um salmo de adoração ao Senhor, um salmo que celebra a Deus por tudo aquilo que Ele é e que Ele faz, e também celebra a justiça de Deus. Lembra que falamos que a lei, ela expressa, ela traz aquilo que de fato Deus é? Pois bem, Salmo de número 9 trata justamente de como Deus é justo. Versículos 8 e 9 diz o seguinte: julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. O verso 9, para a gente encerrar o que eu quero abordar de Salmos 9, diz: o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempo de aflição. Ou seja, tudo aquilo que Deus impôs ao povo na lei é de fato a revelação do seu caráter. E Provérbios 9, obviamente, Provérbios continua trabalhando acerca da importância do conhecimento, a importância da sabedoria. E eu quero só frisar o versículo 11 de Provérbios, que diz o seguinte: pois a sabedoria vale muito mais do que rubis. Nada do que deseja se compara a ela. Ou seja, podemos ter todo o dinheiro do mundo, mas sem sabedoria não chegaremos a lugar algum. Podemos dar muitos exemplos sobre isso, mas a importância de frisarmos a justiça, a sabedoria, a busca ao Senhor, frisarmos uma vida plena com Deus, são pontos extremamente importantes para uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida que de fato vale a pena. Que o Senhor Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.